É assim que o Estado te controla. Imagine viver em uma sociedade em que ninguém precisa obrigar você a obedecer. Em vez de violência constante, basta acreditar que você pode estar sendo observado. Aos poucos, você começa a controlar seus próprios comportamentos, suas palavras e até a maneira como pensa. Essa é uma das ideias mais marcantes de Michel Foucault, um dos filósofos mais influentes do século XX. Nascido na França em 1926, Foucault dedicou sua vida a entender como o poder funciona dentro da sociedade. Diferentemente de muitos filósofos, ele não buscava responder o que é a verdade ou qual é a natureza humana. Seu interesse era descobrir como aquilo que chamamos de verdade foi construído ao longo da história e quem se beneficia dessas construções. Segundo o filósofo, conhecimento e poder caminham juntos. Sempre que uma sociedade produz novos conhecimentos, ela também cria novas formas de exercer poder. Ao mesmo tempo, quem detém o poder influencia quais conhecimentos serão aceitos como verdadeiros. Por isso, áreas como medicina, direito, psicologia e educação não apenas descrevem a realidade, mas também moldam a maneira como enxergamos o mundo e a nós mesmos. Um exemplo está na medicina moderna. Em O Nascimento da Clínica, Foucault mostra que a forma atual de diagnosticar doenças, organizar hospitais e definir o que é considerado saudável ou patológico foi construída historicamente. Esse conhecimento trouxe avanços enormes, mas também deu às instituições médicas o poder de estabelecer padrões de normalidade. Essa lógica aparece em outro conceito importante: o discurso. Para Foucault, discurso não é apenas aquilo que dizemos, é um conjunto de regras que determina quem pode falar, quais ideias serão aceitas e quais serão descartadas. Na Idade Média, por exemplo, a Igreja ocupava o principal lugar de autoridade. Com a Revolução Científica, a ciência passou a exercer esse papel. O que mudou não foi apenas o conhecimento, mas também quem tinha legitimidade para definir a verdade. Para investigar essas transformações, Foucault desenvolveu a arqueologia do saber, um método que analisa documentos e registros históricos para compreender como determinadas formas de conhecimento surgiram. Mais tarde, inspirado por Friedrich Nietzsche, criou a genealogia, que mostra que nossas ideias não possuem uma origem única, mas resultam de disputas, conflitos e relações de poder. Isso fica evidente em História da Loucura. Foucault demonstra que aquilo que hoje chamamos de doença mental nem sempre foi entendido dessa maneira. A própria definição de loucura mudou ao longo dos séculos, revelando que muitas categorias consideradas naturais são, na verdade, construções históricas. Mas foi em Vigiar e Punir que Foucault apresentou uma de suas análises mais conhecidas. Durante séculos, as punições eram públicas e extremamente violentas. Torturas e execuções serviam para demonstrar a força do rei. Com o tempo, esse modelo foi sendo substituído por algo muito mais eficiente: a disciplina. A disciplina não depende da violência constante. Ela organiza nossas ações por meio de horários, regras, provas, avaliações, recompensas e punições. Está presente nas escolas, nos quartéis, nas fábricas, nos hospitais e nas prisões. Desde que somos crianças, aprendemos a fazer filas, cumprir horários, levantar a mão para falar e seguir normas. Aos poucos, esses hábitos passam a parecer completamente naturais. É justamente nesse contexto que surge o conceito de corpos dóceis. Para Foucault, as instituições modernas não querem apenas pessoas obedientes. Elas procuram formar indivíduos úteis, produtivos e fáceis de controlar. Um corpo dócil é aquele que aprende a agir exatamente da maneira esperada, quase sem perceber que foi moldado para isso. Não é necessário usar força o tempo todo. Quando a disciplina é internalizada, cada pessoa passa a vigiar a si mesma. Essa ideia se conecta ao famoso conceito de panoptismo, inspirado no Panóptico, projeto de prisão criado por Jeremy Bentham. Nele, um vigia localizado em uma torre central poderia observar todos os presos sem que eles soubessem quando estavam sendo observados. Como nunca tinham certeza, acabavam se comportando como se a vigilância fosse permanente. Para Foucault, essa lógica ultrapassa as prisões. Ela aparece nas câmeras de segurança, no reconhecimento facial, nas redes sociais, nos aplicativos que registram nossa localização e até na enorme quantidade de dados coletados diariamente. Muitas vezes mudamos nosso comportamento simplesmente porque sabemos que podemos estar sendo observados. Na década de 1970, Foucault ampliou essa reflexão ao desenvolver o conceito de biopolítica. Se antes o poder se concentrava em punir ou eliminar indivíduos, os estados modernos passaram também a administrar a vida da população. Estatísticas, campanhas de vacinação, censos, políticas de saúde e saneamento tornaram-se instrumentos de governo. O filósofo não dizia que essas práticas eram necessariamente boas ou ruins. Seu objetivo era mostrar que governar também significa administrar a vida das pessoas, utilizando conhecimentos científicos e informações sobre a população. Foucault também questionou a ideia de que possuímos uma identidade completamente definida desde o nascimento. Para ele, nossa maneira de pensar, agir e compreender quem somos é construída ao longo da vida pelas relações familiares, pela escola, pela cultura, pela religião, pelas leis e pelas diversas instituições da sociedade. Essa reflexão aparece em História da Sexualidade. Em vez de afirmar que a sociedade apenas reprimiu o sexo,
Foucault mostra que ela passou a falar cada vez mais sobre sexualidade. Médicos, psicólogos, educadores e juristas criaram inúmeras categorias para definir o que seria considerado normal ou desviante. Assim, falar sobre sexualidade também se tornou uma forma de exercer poder. Outro conceito essencial é o de regime de verdade. Cada sociedade estabelece instituições, práticas e critérios que determinam quais conhecimentos serão aceitos como verdadeiros. Isso não significa que todos os fatos sejam relativos, mas que a autoridade para definir o que é considerado verdadeiro também depende de processos históricos e relações de poder. Mesmo décadas após sua morte, as ideias de Michel Foucault continuam extremamente atuais. Elas ajudam a compreender desde o funcionamento das escolas e das prisões até a inteligência artificial, as redes sociais, a vigilância digital e a proteção de dados. No fim, talvez Foucault nem quisesse nos dar respostas definitivas. Seu maior objetivo era ensinar a fazer perguntas melhores. Quem define o que é normal? Quem decide o que é verdadeiro? Como certas ideias se tornam dominantes? E de que maneira tudo isso influencia a forma como vivemos e enxergamos a nós mesmos? É justamente por levantar essas questões que Michel Foucault continua sendo um dos pensadores mais importantes da atualidade. Seu trabalho nos lembra que compreender a sociedade exige olhar além das aparências e perceber como o poder atua, muitas vezes, de maneiras silenciosas e quase invisíveis. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque dessa forma você apoia demais o meu trabalho, ajuda o canal a crescer e mostra ao YouTube que você se interessa por esse tipo de conteúdo. No mais, um grande abraço e até a próxima.